nome é Cristiane, eu sou do curso de Engenharia de Produção da Univesp Polo Mariporã. O trabalho que vou apresentar hoje é em parceria com um colega de trabalho, Marcelo Dias Filho. Vamos falar sobre a gestão da cadeia de suprimentos do contexto da globalização 4.0. Sistemas e estratégia para novas oportunidades de mercado. O foco do nosso trabalho é falar sobre a qualidade da internet no Brasil. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho de como surgiu o conceito da indústria 4.0, como a indústria 4.0 tem impacto no mercado e quais as principais tecnologias decorrentes dessa indústria. Então vamos lá. Como e quando surgiu o conceito da indústria 4.0? A indústria 4.0 ela surgiu com os resultados frequentes de inovações e pesquisas. Seu conceito ele emergiu não apenas as oportunidades emergentes oferecidas pelas tecnologias modernas, mas também pela necessidade de adaptar-se à produção às tendências do mercado. Ou seja, o desafio é atender às crescentes necessidades dos clientes no campo da produção. Portanto, quando sempre ouvimos falar nesse conceito, imagine uma gestão baseada simplesmente em softwares e tecnologia. A ideia de automatizar processos e substituir antigas metodologias por outras mais eficientes e vantajosas. Como a indústria 4.0 tem impacto no nosso mercado? O impacto da indústria 4.0 é visível em praticamente todas as empresas modernas hoje em dia. A integração eficiente de diversas etapas da produção, seguida da otimização da cadeia de suprimentos, garante um aumento da eficiência do trabalho das equipes, reduzindo os custos de dos serviços prestados. Ferramentas inovadoras, especialmente sistemas inteligentes que facilitam e aceleram as tarefas executadas. Quais as principais tecnologias decorrentes desta indústria? Embora a indústria 4.0 pareça ser algo muito distante da nossa realidade, ou seja, a realidade para alguns gestores, ela está presente no cotidiano de diversos setores e ganhando cada vez mais espaço no mercado. Isso resulta no acirramento e competitividade entre as empresas. E com isso é o que? A redução de custos, otimização de espaço, atendimento de qualidade e agilidade nos processos. Agora vamos falar um pouco sobre o problema que afeta a indústria 4.0. Um ponto que vamos ressaltar nesse trabalho é a melhor qualidade da internet no Brasil. Na verdade, é melhorar essa qualidade da internet no Brasil, porque não são todos os lugares que chegam a internet com boa qualidade, né? E conseguir ter um acesso conseguir ter um acesso a toda essa tecnologia, porque falta investimento nessa área, né? As grandes empresas de telecomunicação só investem em grandes cidades, deixando as partes mais afetadas como as periferias, muitas vezes isoladas do mundo. Um dos objetivos é ter a indústria desenvolvida com várias tecnologias à disposição da população, e sim um sistema de internet de qualidade. Ou seja, não adianta a gente ter um sistema moderno na indústria, sendo que poucas pessoas têm acesso a toda essa tecnologia. A justificativa disso tudo é que as grandes empresas de telecomunicação não têm interesse em investir nas áreas mais carentes, onde apenas pequenas empresas de telecomunicação fornecem o serviço da internet, ficando boa parte da população com um sistema de internet de baixa qualidade, com muitas quedas de sinal e muitas vezes chegando
todas as residências dos brasileiros, tanto na internet fixa quanto na móvel. Ter uma indústria moderna nessa área é ter facilidade de fazer tudo via internet, porque é tudo que a gente faz hoje na internet, que é compra, pesquisas para as compras, ter acesso a banco, visita de loja, pesquisa de preço, enfim. Mas para tudo isso funcionar, o consumidor final ele tem que ter acesso a essa tecnologia. Hoje, o que acontece, muitas vezes não chega nos bairros, nas periferias. Precisamos ter acesso a um sistema de internet de qualidade que chegue a todos os brasileiros com qualidade e preço justo. Nos grandes centros já usam a internet via fibra e ótica, enquanto nas regiões mais afetadas estão usando a internet ainda via rádio ou cabo, sistema que é pra gente hoje muito ultrapassado. Como as empresas que atuam nessas regiões são mais afastadas, como as empresas que atuam nessas regiões são mais afastadas, são de pequeno porte, não teriam como investir em tanta tecnologia moderna devido ao seu alto custo de investimento. Então, para eles não é interessante investir, porque eles não vão ter tanto retorno assim, né? E só que as grandes empresas também não querem fazer esse investimento nos bairros de baixa renda, vamos assim dizer. Vamos falar agora um pouquinho, porque a gente entrevistou um funcionário da Claro, né? Que hoje, na verdade, ele é um funcionário há uns bons anos, né? Então tem com mais propriedade para falar com a gente. Perguntamos em primeiro lugar para ele se ele sabia nos dizer por que a maioria das grandes empresas de telecomunicação só investe em grandes cidades. A resposta foi: por conta da liberação da Anatel, custo de fibra, custo de infraestrutura e instalação, capacidade de assinantes, garantia de vendas dos melhores pacotes empresariais, residenciais e também da exposição da marca, né? E a gente perguntou para ele se ele tinha ideia de valores sobre esse investimento, né? Por conta de por que uma empresa de grande porte, eles só se interessam em fazer nas grandes capitais e sempre esquecem de chegar nas periferias ou o pessoal de baixa renda, nos bairros. E a resposta foi que ele varia de acordo com a cidade, né, de cada região, a quantidade de habitantes. E aí ele deu um exemplo da cidade onde a gente mora, né, que é Caieiras aqui, onde já existia uma linha tronco que era de fibra ótica com a aquisição da Embratel. Pela Claro foram só efetuadas algumas ramificações, iniciando num bairro aqui próximo. E hoje já chegou no centro aqui da cidade, né, onde foram construídas redes novas, utilizando a nova tecnologia GPON, de fibra ótica, tanto ponto a ponto, sem utilização de cabos coaxiais. Inicialmente foi planejado 16 mil pontos de assinatura, hoje são 12 mil pontos já instalados e com a previsão de ampliar isso. E o investimento girou em torno de 20 milhões, incluindo o projeto e os equipamentos. Ou seja, um custo muito alto para uma cidade pequena que nem a nossa aqui de Caieiras, né? Então, para ela expandir isso para os bairros, geraria muito mais, teríamos muito mais custos e o retorno não seria tão rápido. Pensando no cenário atual, a outra pergunta que a gente fez para ele, pensando no cenário atual com essa pandemia, a maioria das empresas disponibilizaram os funcionários para trabalhar em casa, né? Sistema home office, mas muitas dessas pessoas não têm acesso à internet de qualidade para trabalhar em casa. Será que se as grandes empresas de telecomunicação, pensando no retorno,
não poderiam investir mais nessas regiões e assim ganhar com isso? Ou talvez não seja tão simples assim, pensando qualidade versus preço? A resposta foi que esse é um conceito que está latente hoje nas empresas, né, devido à pandemia, principalmente nas grandes operadoras, né? Com as reuniões diárias que ele participa lá, eles têm que definir como será o pós-Covid, ou seja, eles vão citar, pelo que ele acompanha, a equipe técnica está remanejando, né, os sinais dos grandes centros empresariais para as regiões residenciais, para que o pessoal não fique tão com problema, né? Porque nem sempre o funcionário que está trabalhando, ele mora no grande centro. Na maioria das vezes, moram em bairros onde não chega um bom sinal de internet. E como a gente sabe, dependendo da empresa, a gente tem uma quantidade de mega para conseguir trabalhar, né? Eu sei porque na empresa onde eu trabalho, a gente precisa pelo menos de 10 megas, né? Tipo assim, no mínimo 5. E só que tem regiões que não conseguem nem chegar com 2, né? O porquê essas empresas não investiriam, né, nessas periferias, né, na verdade no bairro? Exatamente por conta do retorno, né? O valor que eles têm para investir é muito alto. E uma outra coisa bacana de se citar aqui no nosso trabalho é que, né, na cidade onde a gente mora, aqui em Caieiras, o prefeito, pensando no pessoal de baixa renda ou até mesmo no pessoal que mora nas periferias, nos bairros onde não chega a internet, ele fez alguns pontos de Wi-Fi na cidade. Ou seja, de repente a pessoa precisa fazer um trabalho no banco, não precisa ir diretamente lá no banco, então consegue ir até um ponto onde tem o Wi-Fi para poder utilizar, né, o próprio celular, que muitas vezes, às vezes a pessoa não tem nem poder aquisitivo para colocar o crédito, ou realmente não tem internet em casa. Então isso foi um trabalho bastante gratificante, né, porque está ajudando muito o pessoal que mora nos bairros de baixa renda, por conta de ter esse espaço na cidade, né? Alguns pontos que tenham Wi-Fi. Bom, a conclusão do nosso trabalho é que precisamos ter uma indústria moderna, desenvolvida e com soluções para facilitar a vida dos consumidores, rapidez nas entregas, sistemas interligados, logística moderna, acesso rápido ao site como facilidade de acesso. Mas para tudo isso funcionar, precisamos de um investimento e um sistema de internet moderno, que com acesso a todas as regiões de nosso país, com qualidade, sinal e preço acessível.